Oi, gente, bom dia. Muito bom dia nesse dia 13/11, né? Aniversário da Carlinha, Carla Couto. Minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te conceda muitos anos de vida, contemple os seus sonhos, os seus ideais, que seus caminhos sejam pavimentados pela boa mão do Senhor. Também é aniversário da irmã Ana, lá de Leopoldina. Minha irmã, que Deus te abençoe. A irmã Ana de vez em quando está conosco aí. Que Deus te abençoe também, te conceda muitos anos de vida, contemple os seus sonhos, os seus objetivos também. A Hélida também está fazendo aniversário, o Ademir. O Ademir é primo da Renata, minha esposa. Deus abençoe sua vida, pastor, e seja sobre sua vida as poderosas bênçãos dos céus. Mas quem está fazendo aniversário hoje? A Geusa. Geusa, esposa do pastor Ismael, nosso amigo, nossos amigos, né? Geusa, também que Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida e contemple os seus objetivos e seus sonhos. Muito bem, dito tudo isso, vamos à palavra do Senhor nesse dia 13. E a palavra para hoje é Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim, ó: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns desses do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Esse texto é muito conhecido nosso, que ele fala sobre a conversão do grande Saulo, né? Que se tornou depois Paulo. Na verdade, ele adotou o nome grego dele, o nome romano dele de Paulo. O nome dele é Saulo Paulo. E no capítulo 13 de Atos, quando ele começa as missões, então ele desiste do nome hebraico, Shaul, e adota o nome de Paulo, para que ele possa ter abertura no mundo gentílico. Mas esse é um detalhe para uma outra oportunidade. Aqui o que nos convém pensar é na frustração do Paulo. Paulo, no caso Saulo aqui nesse momento, quando ele estava adotando esse nome ainda, ele decide se levantar como um capitão de guerra a serviço do judaísmo para destruir o cristianismo. Era essa a ideia dele. Então, no versículo 1 fala que ele foi ao sumo sacerdote, pegou documentos, cartas, né, do sumo sacerdote, que lhe possibilitava transitar até Damasco, para ele ir em busca. Ele queria ir em... Ele estava na estrada de Damasco e ele queria ir, deixa eu ver para onde aqui, nas sinagogas de Damasco, e rodando. Ele ia rodar por ali com aquelas cartas em busca de cristãos, os quais ele pudesse pegar e prender, só porque eram cristãos. E aí, então, o texto fala que ele teve uma visão de um clarão, uma luz muito forte. Ele, então, caiu em terra e ele, então, ficou desesperado e ouvia a voz que dizia para ele que ele estava fazendo uma perseguição a uma obra que era de Deus e que ele deveria parar. Se ele quisesse continuar, ia ser ele ia bater na parede, porque ele fala: dura é contra ti ficar lutando contra o que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo é um movimento cristão, é um movimento de Deus. E aí Paulo, então, fica cego durante 3 dias. O texto termina assim, mais adiante você vai ver as consequências disso. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: essa frustração dos planos de Paulo estava dentro do propósito de Deus. Existem algumas frustrações que estão dentro do plano de Deus. Frustrações na nossa vida, elas fazem parte de um plano de Deus, que muitas vezes nos fazem cair mesmo, né? Paulo provavelmente caiu do cavalo, porque certamente o homem que era, com a posição que tinha, com a condição que tinha, no mínimo ele estava num cavalo ou numa carruagem, enfim, caiu. O que interessa dizer é que ele caiu no chão, caiu na terra. E muitas vezes a gente é levado a cair como um propósito de Deus para que algumas outras coisas aconteçam. Vamos ver algumas coisas que aconteceram aqui. Paulo via de longe onde tinha sinagogas e onde ele queria chegar. Essa era a visão do Paulo. De repente ele tem um clarão que faz ele ficar cego, quer dizer, ele começou a não ver nada mais.
Então o que ele via, ele não começa a não ver mais, acabou. Quando acontecem algumas frustrações na nossa vida, a gente para de ver. A gente para de ver o futuro, a gente para de ver as coisas, a gente para de enxergar as coisas, a gente perde a perspectiva de futuro, a perspectiva da vida começa a ficar frustrada ou minguada porque o plano foi frustrado. A gente não esperava que esse acontecimento ia gerar tanto transtorno. E o transtorno que gera, cegou. A gente agora, e agora? Eu não contava com isso. Para onde que eu vou agora? A Bíblia diz que pegaram Paulo pela mão e foram conduzindo ele para um lugar seguro, para que ele então fosse para casa onde deveria ir, para depois ser tratado, enfim. E mais tarde Deus recobrou a visão dele, depois de 3 dias. Então, algumas frustrações que acontecem na nossa vida fazem a gente perder a visão. A gente não sabe para onde vai enxergar, para onde vai olhar. Porque tudo que você vê, nada tem cor mais, ficou tudo cinzento, você não sabe para onde ir. Aconteceu isso. Então, veja bem. Outra coisa que a gente vê aqui, e dentro dessa questão a visão para fora ficou cega, mas a visão para dentro se abriu. Percebe? Algumas coisas que acontecem na nossa vida que frustram a nossa visão para fora, nos ajuda a olhar para dentro. Nos ajuda a olhar para nossas condições, para quem somos nós. Nos ajuda a um mergulho interior na nossa espiritualidade. Porque ali Paulo, ele era um religioso, mas a espiritualidade dele talvez não fosse tão forte assim. Mas agora a espiritualidade dele aumentou, porque ele teve um encontro com Jesus que transformou ele num apóstolo. Alguém que foi enviado por Jesus às missões internacionais, o que os outros discípulos de Jesus não fizeram. Então Paulo estava sendo chamado ali naquele momento para uma coisa diferente. Então Deus tira a visão do Paulo para dar uma visão diferente. Talvez alguma frustração que aconteceu na sua vida ou está acontecendo, você esteja chateado com ela, mas de repente ela vai abrir sua visão, vai ampliar sua visão para alguma coisa que Deus quer que você veja, que você não está vendo e não veria de outra forma, a não ser que Ele te cegasse para as coisas que você está vendo agora. Se Deus não cegasse Paulo naquele momento, essa visão interior de Paulo talvez nunca teria sido aberta. Mas foi. Então Deus precisou frustrar Paulo para fazer ele olhar para dentro e olhar coisas mais profundas, né? Outra coisa que a gente vê é que Paulo no texto vai dizer que ele tinha cartas, né, do sumo sacerdote que autorizava ele a fazer o que ele estava fazendo. Olha, que ironia, né? Paulo tinha cartas para acabar com o cristianismo e depois Paulo escreve cartas que edificam o cristianismo. Metade do Novo Testamento é de autoria do Paulo. São cartas que ele escreveu. E ainda tem cartas que não estão no Novo Testamento porque se perderam, mas foram escritas por ele. Então você percebe como é que as coisas às vezes são irônicas? Paulo tinha cartas para destruir o caminho e depois ele escreve cartas para construir e pavimentar o caminho de outras pessoas. Até hoje Paulo nos ensina. Até hoje Paulo é lido nas nossas congregações. Até hoje a gente se inspira nas cartas escritas por Paulo para a edificação da nossa vida. E as cartas que ele tinha antigamente na mão eram para destruir. Às vezes o que você tem na mão vai te destruir. Então Deus vai te dar uma coisa nova para que você possa construir a partir daquela coisa nova que Ele colocou nas suas mãos, né? Ele não sabia que ele tinha muitas cartas dentro dele que ao sair iria edificar vidas por mais de 2000 anos para frente, como está acontecendo conosco até os dias de hoje, né? Uma outra coisa que a gente vê aqui também nesse texto é que, mesmo caído, Paulo não deixou de ouvir a voz de Deus. Ou melhor, na situação da queda, na situação mais frustrante da vida dele, ele começou a ouvir a voz de Deus. Talvez seja o tipo de experiência que Paulo nunca tinha tido na vida. Porque ali, nitidamente, o texto fala nitidamente, ele escutou uma voz, ele conversou com essa voz. Ele viu uma grande luz, que ele não podia olhar para ela, porque essa luz cegou ele. E ele escutava uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele fala: quem é, Senhor? Aí a voz fala para ele: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Eu sou Jesus. Quando se persegue o povo de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Ele fala sobre isso. Então, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E aí o diálogo acontece entre ele e Jesus. Mesmo na situação desfavorável, os ouvidos espirituais de Paulo se abriram e ele então ouvia o que Deus estava dizendo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está distante do caminho do Senhor e a gente fala: não vou nem orar, não vou deixar para lá. Continua orando para que Deus fale o coração dele, porque Deus não tem... A pessoa às vezes está distante da igreja. Talvez a pessoa está distante da igreja, ela não escuta mais a voz do pastor, ela não escuta mais a voz dos irmãos, mas ela não tem como não escutar a voz de Deus. A voz de Deus sempre vai falar no coração dela. Se ela é uma pessoa que já esteve na igreja, que já participou das coisas de Deus, a voz de Deus está sempre ecoando dentro dela, chamando ele de volta. Quantas pessoas a gente conhece que voltaram para o caminho, né?
por causa disso, sentia-se incomodado nos locais onde estavam. E Deus tem esse propósito também. Então, o que nos mostram essas coisas, o que os acontecimentos da nossa vida ou as frustrações nos mostram? Quando acontece uma coisa ruim, é bem possível que você não tenha condições, e você não tenha condições de alterar essa coisa ruim, você precisa tirar algo de bom nisso. Você não tem outra opção. Você não vai ficar sentado lamentando porque alguma coisa ruim aconteceu. Não, você tem que tirar algo de bom nisso. Você tem que tentar transformar, melhorar a sua visão, melhorar a sua percepção daquilo que está acontecendo. Porque aquilo que você estava vendo, você não está vendo mais. Agora você tem que ver outra coisa. Você tem que olhar para outros lados. Você tem que buscar outras permissões. A permissão que Paulo tinha era para destruir o caminho. Agora ele tinha uma permissão para pavimentar o caminho. E continuar ouvindo o que Deus está falando, mesmo em situações adversas. Né? A gente tem que tentar fazer isso. Eu me lembro uma vez que eu passei numa situação muito angustiosa, de muita angústia, muita profundidade, depressiva mesmo. E estava prestes a abandonar o caminho. Realmente prestes a largar para lá. Mas eu ouvi a voz de Deus, eu seguia os caminhos de Deus. E naquele contexto, foi nesse contexto de turbilhão, que eu senti de fazer o seminário de teologia. Foi que eu senti realmente de me matricular, de estudar, de saber mais sobre Deus. E nesse contexto Deus me chama para o ministério. Percebe? Então eu não estou falando só do Paulo, estou falando de vidas que você conhece, pessoas que você conhece, estão perto de você, que em alguns momentos de estado de decadência, os olhos se abriram para outro horizonte, os ouvidos se abriram para outras coisas, e aquilo que estava ruim nas mãos foi transformado e virou uma coisa melhor lá na frente, né? Então, as situações, elas trazem coisas novas, escondidas, elas nos convidam a uma mudança e no final das contas, elas nos aprovam ou nos dão um diploma, né? As circunstâncias, as provações da vida, elas fazem isso, né? Elas nos ajudam a enxergar diferente, elas mudam a nossa maneira de enxergar e muda a gente por dentro, e depois elas nos dão um diploma por ter vencido aquele momento, né? Às vezes Deus vai frustrar os nossos planos para nos levar a um nível diferenciado do que a gente está até agora. Que essa palavra seja uma bênção para a sua vida, possa pavimentar a sua caminhada com Deus e te ajudar e nos ajudar, né, a caminhar mais firmes, apesar das frustrações que muitas vezes a vida apresenta, sabendo que Deus está no controle de tudo sempre. Deus abençoe Jusilane e Alice, Deus abençoe Carlinha, parabéns mais uma vez, Deus abençoe Ana Maria e todos os demais irmãos que estão aí, que Deus nos dê uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor.